tivesse essa visão, mas se eu pudesse, mas só que não. Cidade cresce, sobe, desce, esquece até o GPS, fica todo perdidão. Eu vi no muro gravitado, algo forte bem chapado sobre as cores do mundão. Tinha de fundo estampado, céu azul ensolarado igual desenho de televisão. Mas a realidade é diferente, o sol quando aparece é de torrar a mente. E vários passarinhos partiram pra outros ninhos pra viver longe da gente. Bom dia, gente. Bom dia, vamos chegando. Pode ser falta de um amor presente. Bom dia, pessoal que tá entrando aí. Mais uma semana iniciando com a graça de Deus. O sol já nasceu aí pra gente, com a graça de Deus. Bom dia, Glorinha. Eu vou enviando aqui, ó, clicando nesse avião que tá aqui, encaminhando já pros seus amigos, pros seus familiares. Encaminha pro pessoal aí. Uma ótima semana pra gente, iniciando. Hoje bom dia, Larissa. Bom dia, Joelma. Hoje eu tô aqui sem a minha luz aqui, mas creio que a imagem ainda não tá tão escura. Tô aqui com minha caneca também, meus amigos, a Chili Beans. Amém? Vamos orar então pra gente começar essa semana. Amém? Pai, te louvamos, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma semana que a gente está adentrando, Pai. Que o Senhor possa estar nos guardando, que o Senhor possa estar nos livrando de todo mal. Que o Senhor possa estar conduzindo essa semana, Pai. Abençoe os meus irmãos que estão entrando agora na live, meus irmãos que estão agora acordando, meus irmãos agora, Pai, que estão saindo para trabalhar, Jesus. Meus irmãos que agora estão preparando ali o seu home office, Senhor. Deus, abençoe cada um, Senhor, que está se levantando mais uma segunda-feira, porque as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã, Jesus. As misericórdias do Senhor, elas estão conosco, Pai. Obrigado, Jesus, por isso. Te louvamos por isso, Pai. Te damos graças por isso, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa estar conosco nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa estar nos guardando, que o Senhor possa estar nos livrando, Deus. Nos dê uma semana, Pai, abençoada, Pai. Com boas notícias, Senhor. Apesar, Senhor, desse caos que nós estamos vivendo, Pai, a Tua palavra diz que nós somos luz entre as trevas, Jesus, e a luz brilha, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos, Pai, refletir essa luz que é em nós, Pai, essa luz que é o Senhor na nossa vida, Jesus. Guarda-nos, Pai, nessa semana, livra-nos, Pai. Seja com todas aquelas pessoas, Pai, que estão sentindo, Pai, algum sintoma, Pai, que possa ser ou não, Senhor, a Covid-19, Jesus. Tenha misericórdia dessas pessoas, meus irmãos que estão contaminados, Pai. Pai, tenha misericórdia, Pai. Venha trazendo cura nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Curando todas essas pessoas que estão com sintomas, curando todas essas pessoas. Use, Pai, os enfermeiros, use os médicos, Pai, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Os infectologistas, Pai, os cientistas, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos ter uma semana, Pai, com notícias boas, Pai, apesar dos pesares, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, Pai. Te louvamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Comecei com essa música aqui. É uma música do Rael. Chama-se Roxinol. Uma música muito interessante que faz a gente sonhar, né? Ele, na letra dessa música, ele já fala como que seria bom, né, se ele pudesse ouvir o canto do roxinol, mas a realidade é diferente. O sonho, quando aparece, é de torrar a mente. Então a realidade, ele sonha
com esse mundo melhor, ele sonha com esse lugar melhor, mas quando ele se depara com a realidade é totalmente diferente, a realidade ela é um caos, a realidade não agrada os seus olhos, mas as pequenas coisas, os pequenos detalhes da vida, ele consegue ali saborear e desfrutar dos pequenos momentos da vida, amados. Amém? É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom acordar e ver o nascer do sol. É muito bom desfrutar do que o nosso Senhor Jesus faz. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é muito bom. E eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus porque você está aqui com a gente. Peço a Deus que Ele venha guardar a sua semana, que você está começando, a gente está começando mais uma semana, que Ele possa te guiar, que Ele possa te iluminar, em nome do Senhor Jesus, que Ele possa te capacitar, irmãos, de que nós, durante esse dia e durante essa semana, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, fazer a diferença na vida das pessoas, que nós possamos ser essa luz, que nós possamos ser essa realidade, mesmo vivendo em meio ao caos, mesmo vivendo a tudo isso que está acontecendo conosco, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo, que nós possamos ser guiados por Ele e fazer a vontade dEle em nome do Senhor Jesus. Irmãos, coloque aí pra mim se esse áudio aí tá bom, se você tá curtindo aí, se o áudio tá legal, a imagem tá boa. Tá bom? Eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês ou acessassem a Bíblia de vocês lá em Mateus 5, o Evangelho de Mateus. O maluco colocou aí que tá show. Então tá beleza. Abre aí comigo a Bíblia de vocês lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Uma passagem que eu creio que todos já conhecem, uma passagem muito conhecida. Uma passagem que, como se Jesus ele inaugurasse o reino dele, o reino de Deus, nessa passagem aqui. É uma passagem que fala muito ao nosso coração, uma passagem que nos ensina muito, é uma passagem que muitos escritores já escreveram acerca dessa passagem, vários livros dessa passagem, e tem ensinamentos para nos dar aqui nessa manhã, eu acredito nisso. Então abre comigo aí, Mateus 5, a partir do versículo 13. Mateus 5, a partir do versículo 13. Diz assim: o cristão deve ser o sal e luz. É o famoso aí Sermão do Monte, né? E aí no versículo 13 diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador ou no lugar, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Irmão, essa passagem ela é maravilhosa porque ela reflete tudo que a gente está vivendo no nosso contexto de hoje. A gente está vivendo aí num contexto totalmente incerto. A gente vê uma notícia hoje e a gente já está numa expectativa, a gente está numa esperança de que essa pandemia acabe logo. E a gente vê diversos lugares já voltando ao novo normal, né? Na Europa a gente já está vendo isso, alguns lugares, no Brasil também, alguns lugares que estão com menos casos. Mas essa passagem ela nos faz olhar para o mundo que a gente está vivendo hoje. Um mundo em mudança, um mundo totalmente diferente, um mundo onde está tudo mudando rapidamente, e Jesus ele fala que nós devemos ser sal e luz. Irmãos, a gente está vivendo um tempo também onde a gente está vendo várias coisas acontecendo na política, a gente vê essa polarização política, a gente vê as pessoas que estão em busca dessa liberdade, desse lugar melhor. As pessoas sonham com esse lugar, elas têm essa esperança desse lugar melhor. A gente vê
a nossa democracia, né, ela não tá dando conta, no meu ver, ela não tá dando conta de tudo isso que a gente está vivendo. E a gente vê pessoas querendo impor aquilo que elas acreditam a nós. A gente vê pessoas querendo colocar a goela baixa aquilo que elas acreditam. A gente vê pessoas, vários movimentos aí ideológicos. A gente vê idolatria política, idolatria do Estado. A gente vê idolatria religiosa. E a gente está no meio desse turbilhão. E a gente se pergunta, meu Deus, como que será o mundo? Você acorda aí nessa segunda-feira, eu também acordo. Como é que vai ser o mundo? Como que vai ser a nossa semana? O que a gente vai ter nessa semana? A gente liga o jornal e é prisão de não sei quem. A gente liga o jornal e tantas mil pessoas mortas. Mais de 1 milhão de infectados. Mais de 1 milhão de infectados, 50 mil mortos. Então a gente vê tudo isso, a gente fica assim, meu Deus, aonde a gente vai parar? Aonde a nossa nação brasileira vai chegar? Aonde vai acontecer, o que vai acontecer com tudo isso? Onde nós vamos chegar? A gente fica se questionando, o que vai ser da igreja? Como que a igreja vai agir nesse tempo? Como que aquelas pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, aquelas pessoas que não têm acesso às coisas básicas da vida, como que elas vão responder a essa pandemia? Como que elas estão respondendo a essa pandemia? E a Bíblia nos dá esse discernimento, essa sabedoria, essa luz. E Jesus fala assim, vocês são a luz do mundo. Irmãos, é interessante porque nesse Sermão do Monte, tem muita gente que acha que ele foi para muita gente. Só que não. Se você voltar aí uma página da sua Bíblia, você vai ver que em Mateus 5, no versículo 1, diz assim, ó, Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se aos seus discípulos, aproximaram-se dele. Ou seja, nesse contexto que Jesus estava vendo a multidão, ele sobe no monte e perto dele vêm os seus discípulos, sentam os seus discípulos. E discípulo do Senhor é a igreja dele. Então esse é o recado para a igreja do Senhor. Essa é uma passagem que ele fala para a igreja do Senhor na terra. Essa é uma passagem para mim, essa é uma passagem para você. Então é como se Mateus 5 fosse a constituição ali do reino de Deus, onde ele começa a trabalhar e começa a falar desse reino. E a gente vê muito hoje que tudo que está acontecendo, todos esses movimentos sociais, todas essas guerras que estão acontecendo no mundo, e a gente se pergunta, meu Deus, aonde está o valor da vida humana? Tem gente que está desprezando nesse momento, que não está acreditando que existem pessoas morrendo. Que mais de 50 mil pessoas morreram. As pessoas entram em hospitais e estão verificando se está acontecendo lá, realmente, se de fato está acontecendo isso. E aí há muitas divergências, mas a gente não pode negar que 50 mil pessoas faleceram. 50 mil pessoas, 50 mil famílias foram afetadas pela pandemia. Então, irmãos, é momento da gente olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem uma resposta a isso. A palavra de Deus, ela nos dá uma luz para isso. É como que o mundo está ali, a gente pegasse a palavra de Deus e servisse como uma lupa. E a gente olhasse ali e a gente consegue discernir melhor o que está ali após aquela lupa. A palavra de Deus, ela nos dá esse balizamento. Ela nos dá essa estrutura do mundo e nos dá uma direção. Aí há várias divergências, aí você vê o mundo inteiro, cada um vai escolhendo aí a sua direção tomar, cada um vai vendo o que é melhor para a sua vida, o que ele acha que é certo. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante, a palavra de Deus, ela é inegociável. E esse conceito de dignidade humana tem se perdido, esse conceito da vida humana. E quando a gente volta para Gênesis 1, 26 e 27... a gente vai ver que todo ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então todo ser humano tem valor para Deus. Deus ele não está feliz, ele não está satisfeito com tudo isso que está acontecendo. Pela leitura que eu faço das Escrituras, eu imagino que Deus não está satisfeito. E ele requer, ele incumbiu, ele nos deu esse comissionamento para a igreja, para os discípulos. Mateus 5 diz que Jesus viu as multidões. Jesus ele está vendo as multidões.
Ele está vendo o que as pessoas estão fazendo, estão falando, estão compartilhando, ele está vendo as pessoas morrendo, e ele chega para mim, chega para você, chega para a igreja brasileira e fala assim: vocês são a luz do mundo. Ou seja, se nós somos a luz do mundo, o mundo ele está em trevas. Se nós somos a luz do mundo, o mundo ele está escuro. As pessoas não estão conseguindo enxergar, porque elas não têm essa luz. Porque nós somos a luz do mundo. Jesus não está falando assim, vocês vão ser a luz do mundo. Ele está falando assim, vocês são a luz do mundo. Então, irmãos, isso é algo que me enche de expectativa. Isso é algo que me faz acordar todos os dias e acreditar que é possível. Isso me faz ter esperança num novo amanhã, numa nova realidade. Desfrutar dos lírios do campo. Olhai os lírios do campo. Depois ele vai falar isso em Mateus 6. Só você virar aí depois de Mateus 5. Olhem os lírios do campo. Eles não semeiam nem colhem, mas mesmo assim, Deus olha para eles. Deus não vai olhar para nós que somos filhos de Deus. E eu vi uma frase essa semana que eu achei muito interessante. Porque os lírios do campo, a gente está em um contexto de cidade, a gente não observa os lírios do campo. Porque a gente está na correria da cidade. E as pessoas que estão no campo, elas já estão acostumadas com os lírios do campo. Então elas não olham para os lírios. Só que Jesus, ele olha para tudo isso e ele fala assim, vocês são a luz do mundo. E é interessante porque quando Deus cria o mundo, várias vezes em Gênesis fala assim, e viu Deus que aquilo era bom. Ou seja, a criação de Deus é boa, é agradável. Aquilo que a gente olha ao nosso mundo, que o ser humano conseguiu construir, que Deus deu sabedoria para o ser humano, a criação dele, os mares, os animais, os planetas, o céu, as estrelas, o sol, as plantas. Isso é bom, irmãos. Isso é para a glória de Deus. E viu Deus que tudo era bom. E Deus ele nos dá um comissionamento, que eu não vou entrar aqui, que é o mandato cultural que o pastor já falou ontem no estudo, mas a gente vê tudo isso e Deus ele insere o ser humano nesse meio. Ele cria o ser humano nesse meio, nessa criação perfeita, maravilhosa de Deus. E acontece tudo o que aconteceu em Gênesis 3 e a gente está aqui hoje. E Deus nos coloca diante de tudo isso e a gente está no meio de uma pandemia. Muita gente sem esperança, muita gente triste, amargurada, em luto. E Jesus fala para nós, vocês são a luz do mundo. Irmãos, isso é uma boa nova. Isso é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é uma boa notícia. Há esperança para a criação. Há esperança para esse mundo. Se você, irmãos, é daquele que fala assim, meu Deus do céu, esse mundo, só Jesus na causa. Irmãos, concordo com você que diz isso, só Jesus na causa. Só que Jesus inseriu você e eu, a igreja dele, os discípulos, nessa causa. Para lutar, para se engajar, para levantar todos os dias, para dar uma palavra de encorajamento. Aí você fala assim, mas Paulo Roberto, eu estou fraco, eu estou triste, eu estou amargurado. Irmão, a palavra do Senhor diz que é no poder que na fraqueza nossa que o poder de Deus se aperfeiçoa. Na nossa fraqueza. Porque o Espírito Santo ele vem até nós. Nós somos batizados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo produz em nós tanto querer como realizar. Então é pelo Espírito Santo. E a gente vê tudo isso, a gente vê que as pessoas elas se perderam, estão se matando por aí. As pessoas estão com ódio uma das outras. Você vê falta de amor, falta de empatia, falta de ouvir. Você não consegue mais ouvir as outras pessoas. Você só quer falar. Nós só queremos falar e falar. A igreja só quer falar, mas nós precisamos ouvir. Jesus, ele ouvia as pessoas. Ele chegava para a pessoa e falava assim, o que você quer? Você quer ser curado? Você realmente quer isso?
E as pessoas falavam e Jesus manifestava o poder dele, a glória dele sobre aquela pessoa. E quando a gente vê a história da nossa humanidade, a gente vê esse valor da vida humana. E a igreja, irmãos, a igreja histórica, no decorrer da história, ela fez muitas coisas ruins para a humanidade. Cooperou com muitas coisas ruins. Por exemplo, você já ouviu aí as cruzadas, a Inquisição. Você já ouviu isso? A igreja racista, a igreja homofóbica, a igreja exclusivista, elitista, narcisa. Só que Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Irmão, se você for pegar o valor da vida humana, quem deu essa noção, obviamente está na Bíblia, mas quem trouxe isso para a realidade, quem trouxe isso para o meio público, quem trouxe isso para o campo público, foram os cristãos. A igreja na história, ela foi mais luz do que trevas. A igreja cooperou muito sim com as trevas, isso aí a gente não pode negar. Infelizmente, irmãos, infelizmente. Pessoas que se diziam da igreja, que diziam servir a Deus, eles cooperaram muito para as trevas da igreja, o lado obscuro da igreja. Mas a igreja, ela é luz. Jesus diz que a igreja é luz. Se nós dizemos ser igreja e cooperamos com as trevas, nós não somos discípulos de Jesus. A gente pode dizer que mas a gente não é discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele é luz. E a luz, ela chega na treva e brilha. A luz dissipa as trevas. Ela não acolhe as trevas, ela dissipa as trevas. E se você for ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem iniciou isso, lá depois da Segunda Guerra Mundial, quem vai iniciar isso, quem escreveu, quem foi um dos relatores dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, falando que toda a vida é importante, foi um cristão. Charles Habib Malik, um cristão. Ele foi um dos escritores. E se você for ver a história da igreja, na época ali do Império Romano, onde as pessoas eram escravizadas, na época onde as mulheres eram desvalorizadas, muito se é contestado na igreja hoje que a igreja não dá dignidade à mulher. Mas a igreja foi o primeiro lugar onde as mulheres tiveram dignidade. No Império Romano, as mulheres eram vistas como um objeto. E os cristãos, eles responderam a tudo isso. Eles falaram assim, não é por aí, todo ser humano tem valor para Deus, toda vida importa para Deus. Irmãos, quando acontecia aquelas catástrofes, aquelas pandemias no Império Romano, quem acolhia os doentes, os contaminados, não eram os médicos, eram os cristãos. Hoje a gente tem vários médicos de várias religiões, mas quem acolhia eram os cristãos. Os cristãos iam para os lugares obscuros. Socorrer, não tinha esse aparato que a gente tem hoje, médico tecnológico, não tinha. E quem ia eram os cristãos. A igreja era luz. Então Jesus diz aqui, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ao contrário, coloca ela num lugar que ilumina todos que estão na casa. E esse lugar de iluminação não é um lugar, irmãos, político. Não é um lugar de aliança política. Não é um lugar de conchavo político. Ah, não, agora a gente tem que dominar todas as áreas da sociedade. Não, calma, não é por aí. A gente precisa servir as pessoas. A gente precisa amar as pessoas. Tiago diz que toda boa dádiva vem de Deus, então se aquela pessoa já está lá fazendo um trabalho bom, aquela pessoa está glorificando a Deus, mesmo sem ela saber. Ela está glorificando a Deus porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, então ela está fazendo algo para a glória de Deus, porque todo ser humano ele nasce com o que é bom e o que é mal. Ele tem essa noção de bom e mal. Então se você faz algo bom, independente se a pessoa é cristã ou não, ela sabe que aquilo é bom, porque ela foi criada à imagem de Deus. Então na sua mente ela vê que aquilo é algo bom. E Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, os cristãos foram luz para nós.
na história. E esse é o momento que nós devemos ser luz também na história. Esse é o momento que vai ficar marcado na história. Daqui a 20, 30 anos, os nossos filhos, os nossos netos olharão para a história e falarão assim: aonde estava a igreja na história? Aonde estavam os cristãos que diziam ser a luz? Irmãos, eu não quero ser olhado. Eu não quero que as pessoas olhem para o que nós fizemos como cristãos na história e falem assim: esse foi um período de trevas. Não, irmãos. Eu sonho que eles olham para a história e falam assim: a igreja fez algo bom, a igreja foi luz. A igreja acolheu, a igreja amou, a igreja se posicionou. A igreja foi luz em todas as áreas onde ela foi colocada. E se você for ver na história da igreja e tantas outras coisas que a gente tem, amados. A gente tem, por exemplo, o John Newton no século XVII. Você vê hoje, a pandemia, ela trouxe 3 coisas que estavam sendo bem contestadas, né? Que é a ciência, a democracia e a liberdade de imprensa. A imprensa estava sendo muito contestada. Então nós vemos isso, nós olhamos para tudo isso hoje, e quem fez isso lá atrás? John Newton, no século XVII. Ele falou assim: não, para aí, não é por aí, nós precisamos ter essa liberdade de imprensa. Por exemplo, nós vimos algumas semanas atrás Black Lives Matter. Vidas negras importam. E nós fomos o último país da América do Sul a abolir a escravatura. Em 1888. Então a gente vê tudo isso. E quem deu o passo inicial? A igreja. William Wilberforce, até postei um texto falando sobre ele, que aboliu a escravatura lá atrás. Então a igreja, ela cooperou mais, ela foi mais luz. Esse conceito de vida humana, esse conceito de prioridade, vamos priorizar as vidas. Isso, irmãos, foi a igreja que fez isso. A igreja que trouxe essa luz. Porque sem essa luz as pessoas não teriam essa noção. E é muito triste quando a gente vê as pessoas que desprezam essas vidas que estão sendo perdidas. Quando cristãos apoiam-se ao lado de candidatos que desprezam a dor das lutas das famílias. Essas pessoas enlutadas que estão perdendo seus entes queridos. É muito triste, irmãos. E Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Porque Jesus vê o contexto da multidão. Então, irmãos, nós precisamos dar testemunho público daquilo que nós fazemos. Por muito tempo, eu achei que era só eu fui ensinado assim, aprendi assim, vendo pregações assim, que era só eu aceitar Jesus que a minha alma seria salva e acabou. E o mundo que se exploda. Só que não é por aí, meus amados. Não é por aí, meus amados. O mundo é criação de Deus. O mundo é belo, o mundo é bom. Ele foi deformado pelo pecado. Mas nós, como cristãos, estamos trazendo isso de volta através de Jesus Cristo. Falando assim, Jesus Cristo está reconciliando consigo o mundo. Jesus na cruz, ele não estava morrendo só para salvar nossas almas desse mundo pecaminoso. Desse mundo jaz no maligno, a palavra diz isso. Mas é um mundo que está em mudança. É um mundo que está em constante mutação. E nós, como cristãos, somos luz para esse mundo. Eu creio sim, irmãos, que nós temos que, Senhor, falar o que a Bíblia nos ensina. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Você tem que sim crer nessa esperança que Jesus vai redimir esse mundo pecaminoso. Crer sim que tudo isso vai acontecer. Mas nós também não podemos ficar de braços cruzados e esperar, irmão, sendo o mundo acabar, esperar as pessoas morrerem, esperar a corrupção cada vez mais, o pecado cada vez mais dominando a nossa sociedade. Brasil cada vez mais ser reconhecido como um país da corrupção. Não, não é por aí, irmãos. Nós somos a luz do mundo. A luz não pactua com as trevas. Não dá, irmãos. E Jesus diz que se nós não formos luz, a gente não presta para mais nada.
Ou seja, se você e eu não exercermos o nosso papel diante de Cristo, se a gente não acordar e falar assim, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Eu sei que nós estamos numa semana complicada, eu sei que nós estamos numa situação complicada, difícil. Está muito complicado tudo isso, um mundo de incertezas, Senhor. Mas Deus, eu sou a luz do mundo, a tua palavra diz que eu sou a luz do mundo e que eu sou o sal da terra, que eu trago sentido à terra e que eu preciso me posicionar diante disso. Irmãos, eu quero te encorajar nessa manhã, que você vá fazer os seus afazeres após acabar essa live, convicto dessa promessa de Deus, que você e eu, nós somos a luz do mundo, que nós não somos trevas, nós não compactuamos com as trevas. Há uma disparidade entre a luz e as trevas, só que nós estamos no mundo em trevas. Não é para você se abster, como muitas pessoas fazem, muitos fizeram na história. Se abstém da realidade, vai para um lugar longe, para uma montanha e fica lá e mora lá. Não é isso. Na oração sacerdotal de João 17, Jesus diz: não peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, Jesus ele não quer tirar você desse mundo. Ele quer que você e eu sejamos luz nesse mundo, sal nesse mundo. Nós precisamos ser o sal e a luz dessa terra. Porque senão a gente pode fazer o que diz em Marcos 8. Ganhar o mundo inteiro, irmão. A gente pode fazer muita coisa. Mas se a gente não for sal e luz, aí falar, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que isso tem a ver hoje? Do que adianta a gente fazer coisas que impressionam a humanidade, coisas que a gente tem o apoio da massa, coisas que a gente tem maravilhoso, sendo que aquilo que Deus te chamou, é aquilo que Deus me chamou, a gente não está exercendo. Irmãos, quando nós entendemos o nosso chamado em Deus, quando nós entendemos quem nós nascemos para ser, a gente não fica se comparando com o outro. A gente só quer ser a gente. Porque essa é a nossa identidade. Esse é quem a gente é. Eu quero ser o Paulo Roberto, eu não quero ser o João, a Maria, eu quero ser eu. Porque Deus me criou dessa forma, eu tenho uma identidade única, uma voz única que Deus me criou. E eu preciso exercer isso na humanidade. Eu preciso ser essa luz da humanidade. Eu tenho uma identidade aqui, irmãos, que só eu tenho. Você tem uma identidade aí que só você tem. O que você coloca aí na sua digital, só você tem. Ninguém no mundo tem. 8 bilhões de pessoas no mundo. Ninguém tem a sua identidade. Só você, irmãos. Então não despreza isso, pelo amor de Deus. Se apropria dessa promessa. Se apropria dessa graça que nos foi concedida nessa manhã maravilhosa. A igreja, irmãos, ela tem uma resposta que todo mundo está procurando. Todo mundo está procurando. Que é a promessa, que é a Nova Jerusalém, a cidade santa. O mundo ele foi afetado sim pelo pecado, mas existe um Deus que está redimindo a humanidade. Existe um Deus que está conciliando consigo na pessoa de Cristo e na igreja brasileira, quando Jesus ele nos envia ali em Mateus 28, em Atos 1:8, onde acontece aquela perseguição e eles são espalhados pelo mundo. A partir daquilo ali, irmãos, eu e você estamos exercendo o papel de Deus na história. Eu e você estamos exercendo a graça de Deus na história. Como eu falei, o evangelho é uma boa nova. O mundo ele foi deformado sim pelo pecado, mas existe um Deus, existe uma igreja relevante, existe uma igreja viva que está fazendo a sua parte, existe uma igreja que está ajudando o seu João, a Dona Maria, que está levando cesta básica, existe uma igreja que está dando um aparato psicológico, que está fazendo atendimentos online, que está pregando o evangelho, irmãos. Recentemente a gente viu um ator da Globo, que ele escreveu deixou um texto lá e se suicidou. E um pastor, ele falou assim, igreja, preguem o evangelho. Preguem o evangelho, porque as pessoas estão sem esperança. Irmãos, nós temos essa esperança. Essa esperança está em Jesus.
Jesus, ele é a nossa esperança, amados. Jesus, ele é a nossa esperança. Você vai ver no mundo hoje, os rios, eles estão ficando despoluídos. Você vai ver hoje várias coisas que estão acontecendo, os céus estão ficando despoluídos. Por quê, irmãos? Porque a criação de Deus é boa. A criação de Deus, ela é maravilhosa. Nós deformamos essa criação. Só que a igreja brasileira, ela entendeu essa história bíblica, essa narrativa bíblica. A Bíblia, irmãos, ela explica a história da humanidade. A Bíblia explica que existe um início, um meio e um fim. E o fim, ele é glorioso. O fim, ele é maravilhoso. Aí você me pergunta, mas como que nós fazemos isso? Como que nós fazemos isso? Irmãos, Jesus fala que nós somos a luz. Jesus fala que nós damos sinais do reino de Deus. O reino de Deus, ele vai ser completo ali e além. Ele não é completo aqui nessa terra agora. O reino de Deus vai ser completo ali e além. Mas a vontade de Deus é que nós manifestemos a maior densidade possível do reino de Deus aqui e agora. Para aquilo que vai ser consumado ali e além. Essa é a vontade de Deus. Você fala assim, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que você manifeste, que você dê sinais desse reino. Porque só quem implementa o reino é o rei do reino, que é Jesus. Nós somos seguidores desse rei. Nós somos discípulos desse rei. E nessa época, Jerusalém, as pessoas ali, os judeus esperavam um reino político. As pessoas esperavam um Messias político. Não é um Messias político que nós precisamos, irmãos. A igreja já tem o rei é Jesus Cristo. A esperança, o Redentor, não é partido político. Não é ideologia política. Não é movimento social. É o rei do reino. Ele é o nosso Redentor. Ele é a nossa redenção. Quando ele vai implementar esse reino. E nós, como cidadãos desse reino, nós implementamos aqui agora. Nós damos sinais. Não implementamos, perdão, mas nós damos sinais desse reino. Porque a glória, irmãos, não é nossa. A glória é de Deus. A glória não é da igreja. A glória é do Senhor da igreja. A glória é dele. Porque olha só o que ele fala. No versículo 16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a mim, a igreja A, a igreja B, a igreja C, não. Glorifiquem ao Pai que está nos céus. A glória é dele, a glória não é nossa. Porque nós somos seres humanos, nós somos limitados. Nós não detemos a verdade absoluta é dele. Então, se você, irmão, acha que o seu modo de vista é o correto, o seu modo de vista é por aí, não, irmãos, calma. A verdade é de Deus. A verdade é dele. A verdade permanece na palavra dele. A gente está vivendo num mundo de várias verdades e as pessoas querem impor a sua verdade. Mas só há uma verdade. A verdade é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. E isso aí a gente não pode negociar. Porque a glória é dele, irmãos. E as multidões, elas estão aí. As multidões, elas estão espalhadas. Só que Jesus, ele chama eu e você e fala assim, meu filho, senta aqui, minha filha, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você já comeu aquela comida sem sal? Sem gosto, amarga? Esse é o sabor, irmãos, da terra que jaz no maligno. Mas nós cristãos damos sentido a essa terra. Nós damos sabor a essa terra. Aí você vai ver, só os cristãos dão sentido a essa terra? Não, irmãos, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você vai ver obra boa, você vai ver coisa bela em gente que não é cristã. Você vai ver gente produzindo conteúdo bom, gente produzindo cultura boa, produzindo música boa, que não é cristã, irmãos.
Ah, música boa é só gospel. Não! Tem muita música, eu abri aqui com uma música que fala dessa realidade que a gente sonha, que está na palavra de Deus, que ela tem a resposta. O canto de um roxinol, ou paz que dá. Olha a letra dessa música. Porque ele entendeu que esse mundo, ele é babilônico. E a gente vai ver as nossas cidades babilônicas. O que Deus faz? Ele fala assim, calma aí, não é por aí, a glória é minha. Aí talvez você se pergunte, mas por que, Senhor, a glória é só sua? Irmãos, porque tudo aquilo que chega nas nossas mãos, a glória que vem para nós, a gente não sabe lidar com essa glória. Sabe por quê, irmãos? Por mais humilde que a pessoa seja, porque nós somos seres humanos pós-queda. Nós viemos depois de Adão. O Martim Lutero, ele tem uma frase que diz assim, eu achava que o meu velho homem tinha se afogado nas águas do batismo. Aí ele fala assim, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. O velho homem, ele sabe nadar, irmãos. O velho homem vem à tona direto. Se a gente não para e se a gente não olha para a Bíblia, se a gente não fala assim, Deus, o que o Senhor quer para essa semana? Deus, o que o Senhor quer para isso? O velho homem, ele vem à tona com força, irmãos. Porque o diabo está ao nosso derredor. Então o velho homem, ele vem com tudo. Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, se nós não tivermos a consciência do Espírito Santo, o domínio próprio, a mansidão, a paz, sabedoria, se nós não tivermos isso, os frutos do Espírito, irmãos, ai de nós. Eu vou falar aqui o que Deus nunca falou. Eu vou falar aqui para vocês o que Jesus nunca falou. Eu vou falar aqui argumentos bíblicos. Eu vou falar aqui sobre a lei de Moisés. Eu vou tirar aqui textos fora totalmente de contexto e vou querer aplicar no dia de hoje. Eu vou excluir a graça da Bíblia. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. A Bíblia nos diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Todos nós temos que ter esse cuidado. Temos que ter esse entendimento de que se não fosse a graça de Deus, todos os homens, irmãos, que se aproximam de Deus, todos os homens que se colocam aos pés do Senhor, eles não ficam mais exaltados, eles ficam mais humildes, eles ficam mais mansos. Eles entendem, igual aquele publicano, ai de mim, Senhor, que sou pecador, ai de mim, Senhor. Ele não fala, Deus, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço jejum. Ele não enche o peito para falar. Sabe por quê? Porque ele reconhece aquilo que ele fez para Deus. Ele reconhece que ele é um pecador. Ele reconhece que ele é miserável. Ele reconhece, irmãos, que se não fosse a graça de Deus, se não fosse a cruz de Deus, ele não estaria nem aqui. Ele reconhece isso. Então que nós possamos reconhecer isso nessa manhã e falar assim, Senhor, eu entendi que eu sou a luz desse mundo e o sal dessa terra. Que a sua graça, Senhor, venha sobre mim nessa manhã. Que as suas misericórdias se renovam sobre mim dessa manhã, Deus. Ao longo da história, a igreja fez muita coisa boa, a igreja foi luz. Que a igreja continue sendo mais luz, Senhor. Que através de mim as pessoas possam, Pai, sentir acolhidas. Que através de mim as pessoas possam se sentir amadas. Que as multidões possam se sentir acolhidas e amadas através da minha vida. Faça essa oração comigo. Em nome do Senhor Jesus. Porque a glória é dele, irmãos. A glória é dele. E eu queria orar com você nessa manhã. Eu queria orar com você para que nós possamos viver isso. Ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Para nós não sermos pisados pelos homens. Não sermos pisados pelos homens. E às vezes o nosso entendimento ser pisado pelos homens é você sofrer humilhação, é você sofrer perseguição, é você se sentir excluído. Só que a Bíblia é paradoxal, irmãos. O que é para o homem, às vezes, não é para Deus. E ser pisado pelos homens, às vezes, é ser aplaudido por eles. Às vezes você vai ser aplaudido por eles.
Não sei da sua história, mas Deus, ele não quer que você seja pisado pelos homens. Deus quer que você brilhe. Deus quer que você seja uma cidade edificada sobre um monte. Deus quer que você ilumine a todos que estão na sua casa. Deus quer isso. Você ser um referencial na sua casa, aí no lugar onde você está. Que os seus filhos, que a sua esposa, que o seu marido, que as pessoas que estão na sua casa possam olhar para você e ver que você é um referencial. Que o seu pai e a sua mãe vejam que você é um referencial, que você é luz. Que você resplandece diante dos homens. E que as pessoas olham para você e falam assim: aquela pessoa faz aquilo ali porque ela serve a Deus. Aquela pessoa faz aquilo ali não porque ela é boa, não porque ela detém o conhecimento, não porque ela tem habilidades, ela tem talentos. Não por isso, mas porque ela é serva de Deus. Porque ela é discípula do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos agora nessa manhã compreender isso. Vou orar, irmãos, nessa manhã para que nós possamos juntos fazer isso na história da humanidade. Pai, te louvamos, Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. Obrigado, Pai, pelas suas misericórdias que se renovaram nessa segunda-feira. Pai, que nós possamos, Pai, sair dessa live com a cabeça erguida. Que nós possamos sair dessa live com a cabeça confiante, Pai, no Senhor. Ter esperança. Crer, Pai, que o Senhor é o Rei e que nada foge do seu controle, Pai. O Senhor está olhando o sofrimento da multidão. O Senhor está olhando, Pai, as pessoas sendo mortas. O Senhor não está satisfeito, Pai, com a nossa negligência. O Senhor não está satisfeito, Pai, com a nossa idolatria política. O Senhor não está satisfeito, Pai, com as nossas ideologias. O Senhor não está satisfeito com as nossas filosofias, Pai. Pai, que nós possamos usar tudo isso para a Tua glória. Porque a glória só cabe ao Senhor. Só há um Rei, só há um Senhor, Pai. A Tua palavra diz que não é possível adorar a dois senhores. Ou você serve a um Senhor, ou você serve a outro Senhor. Não dá para adorar a dois senhores. E muitas das vezes, Pai, o Senhor, Pai, sou eu mesmo. Muitas das vezes, Pai, o Senhor, eu me idolatro, eu me adoro, Pai. Eu faço tudo aquilo que me convém, Pai. Quebranta, Pai, nessa manhã o nosso coração, Pai. Quebranta nessa manhã, Pai, tudo aquilo, Pai, que eu acho que é certo, que eu acho que é correto, mas que nós, Pai, como igreja, possamos ter um entendimento, Pai, da Tua palavra, Pai. Que nós, como igreja, possamos nos colocar no lugar de humildade, Pai. De reconhecer, Pai, que o Evangelho, Pai, é o Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor fez, Pai. Que nós, como igreja, Pai, possamos entender que nós somos a luz, porque o Senhor, Pai, é a luz. O Senhor é a própria luz, e através do Senhor nós brilhamos nessa terra. Através do Senhor nós salgamos a terra. Que nós possamos ter esse entendimento, Pai, porque do Senhor é glória, Pai. Do Senhor é o reino, Pai. Do Senhor é o poder, Pai, todo domínio na terra, Pai. Tanto hoje, Pai, como será para sempre, Pai. O Senhor permanece imutável, Deus. Pai, seja conosco, Pai. Nos dê estratégias, Pai. Ilumina a nossa mente, Pai. Nos dê uma mente de Cristo, Pai. Que nós possamos vigiar contra o nosso velho homem, Pai. Que nós possamos vigiar, Pai, todos os dias, Pai. Que nós possamos acordar e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje, Pai, através da minha vida? Senhor, que eu seja incluído na Tua história. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Nessa manhã. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, existe uma história sendo escrita por nós. E existe uma história já escrita por Deus. A história de Deus já está escrita. A história de Deus já culmina com Ele vencendo tudo isso, irmãos, que a gente está vendo. No lugar onde não vai mais haver choro. No lugar onde não vai mais haver morte. No lugar onde não vai mais haver luto. No lugar onde vai haver glória. No lugar onde vai haver ruas de ouro, irmãos. A Nova Jerusalém, a cidade santa.
Isso me enche de esperança, isso me enche de expectativa, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é uma boa nova. Boa nova, irmãos. Jesus não está satisfeito com tudo o que nós, como seres humanos, estamos destruindo a boa criação dele. Ele não está satisfeito. Que nós possamos nos arrepender das nossas atitudes. Que nós possamos nos arrepender e entender que o Senhor é o rei desse reino. Que o reino de Deus ele é inigualável, ele é inabalável. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle, para Ele. Tudo é dEle, irmãos. A glória é dEle. Irmãos, assumam o seu papel nessa manhã. Assumam o seu papel. Existiu uma máxima na igreja, na história da igreja, na Reforma Protestante, que eu até escrevi aqui na minha parede, que diz assim: corandel, diante da face de Deus. Aonde eu vou, eu estou diante da face de Deus. Em todo lugar que eu vou, eu estou diante de Deus. Não existe isso de sagrado e secular. Na história da igreja, a igreja separou isso. Aqui eu sou de Deus, aqui eu não sou de Deus. Então, na minha profissão, no que eu faço de segunda a sexta é de Deus. No que eu faço no final de semana, adoro a Deus. Não, não, irmãos. Tudo é dele. Quem fez essa separação fomos nós. Então, não se preocupe. Ah, mas eu não tenho uma boa oratória, não sei falar em público. Sirva da melhor maneira na sua profissão. Dê a melhor aula, irmãos. Produza o melhor conteúdo possível. Você tem 1000 oportunidades em todas as suas redes sociais. Embeleza as suas redes sociais. Dê o melhor, irmãos. Invista recursos, invista tempo naquilo. Leia bons livros. Dialogue com todas as pessoas. Não se feche na bolha gospel, pelo amor de Deus. Dialogue com as pessoas. Entenda as suas demandas. Entenda as suas dores. Ouça as pessoas. Jesus, ele andava, irmãos, com prostitutas, ele andava com leprosos. As pessoas chamavam ele de beberrão, de glutão. E lá vai o bêbado. Ele não estava nem aí porque as pessoas diziam, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele era a luz. E não existem luzes. Ele é a luz. Nós damos fachos de luz. Então, a partir do momento que nós entendemos quem nós somos em Cristo, que nós somos essa luz baseada da luz que ilumina todos, nós só queremos ser fachos dessa luz. Amém, irmãos? Então, em nome do Senhor Jesus, faça isso nessa manhã, uma ótima semana para você, e que você dê a glória para Deus. Em nome de Jesus, uma ótima semana, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus livre você de todo mal, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui durante esses 50 e poucos minutos que a gente esteve aqui presente. Um grande abraço e que você seja luz em todos os lugares que você for e seja sal. Traga sentido à vida de alguém. Traga sentido a essa terra. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.